A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês, meus queridos irmãos? Mais um bom dia abençoado, mais um sábado abençoado. Estamos aqui nesta manhã de sábado. Hoje está aqui o nosso convidado, nosso irmão Matheus. Bom dia a todos, Pai do Senhor. Prazer estar aqui. Muito obrigado, é uma honra estar com o irmão aqui. Que Deus possa abençoar a tua vida, teu ministério. E eu creio que nesse sábado será uma bênção aqui também, né? Nós vamos ouvir, né, umas palavras de Jesus e também iremos saber o testemunho da vida do irmão, né? Aquilo que Jesus fez na vida dele, como Deus levantou ele, né? E que ele possa aqui também se sentir à vontade, né? O podcast Vendo Glória. A diretoria do podcast Vendo Glória agradece a oportunidade e de estar aqui com o irmão, né? Que Deus possa te usar aqui poderosamente, que você possa também se sentir à vontade, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, Podcast Vendo Glória. Também siga a gente nas nossas redes sociais, no Instagram do Podcast Vendo Glória. Que você possa se sentir, né, acolhido pelo nosso programa e que você também possa ser abençoado por esse programa que está transformando vidas de milhões de pessoas que assistem a gente nesse sábado, nesta manhã. Amém? Matheus, queria fazer a primeira pergunta que eu faço no podcast sempre. Vamos lá. Creio que Deus já tem uma palavra no seu coração, creio que também o seu testemunho irá impactar essas vidas. Amém. Da onde Deus te tirou você, da onde Deus resgatou a sua vida? Eu vim para Cristo com 15 anos, né? Graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de vício, nem era preso nem nada no mundo. Era mais uma questão de um jovem que vivia de forma dissoluta, né? Longe de Cristo. E aos 15 anos a gente decidiu, eu e minha irmã, a aceitarmos a Jesus. Acho que ao passo de 6 meses nós nos batizamos nas águas. Então foi uma experiência diferente, né? Deixar tipo de vestimenta que a gente utilizava, roupas, músicas que a gente escutava e nos conectar com Cristo. Claro que a minha primeira experiência com Cristo foi no âmbito da música, porque eu sempre gostei muito de música. Então passei a fazer aula de violão, de bateria, que gostava bastante. E aí eu comecei a me conectar, entender que a obra de Deus seria seriedade, entender que Cristo se deu por mim para que eu tivesse uma vida e essa vida eu teria que levar de forma séria, comprometida com Cristo. E foi aí que a gente começou a desenvolver o relacionamento com Cristo na igreja. Inicialmente, eu acho que a maior mudança que Jesus fez na minha vida é ser uma pessoa que gosta de estudar, porque eu não gostava de jeito nenhum, pessoa que gosta de leitura, né? Também nunca gostei de ler, apesar de sempre ir bem nas matérias de português na escola. Minha mãe sempre cobrou muito, mas acho que a primeira experiência foi essa, mudar um pouco a forma daquilo que a gente gostava, e com o tempo isso aí foi sendo moldado e mudado por Cristo. E como foi essa mudança de rumo, né? Querendo ou não? Sim, claro. Com 16 anos foi quando Deus fez uma chamada na minha vida, e aí eu comecei a me atentar mais para a área da leitura da palavra, com muita dificuldade, né? Os irmãos que nos assistem, o irmão Luciano foi alguém que já dormiu muitas vezes em cima da Bíblia. O irmão Luciano já foi alguém que leu a Bíblia muitas vezes, começo do capítulo lia, no final já não entendia mais o que estava escrito no começo. Então, muita dificuldade, inicialmente falando, mas muita vontade, acreditando naquilo que Deus havia falado e dando esse crédito, e com essa persistência, com o tempo, você passa a ter um hábito de leitura e depois você começa a gostar mesmo, ao ponto de se deixar de fazer, você sente falta. Então isso foi uma área particular em que Deus trabalhou muito na minha vida, onde não havia perspectivas da minha parte em ter essa área, e graças a Deus com o tempo, e como eu disse, muita perseverança e crença naquilo que Deus falou, foi mudando com o tempo, e hoje, graças a Deus, eu consigo ter essa ideia do hábito da leitura, ler de 3 a 4 livros por mês. Você acha que existe alguma dificuldade no começo ministerial? Ministerial, sim, né? Nós enfrentamos complexos, né? Acho que o primeiro complexo é o interior. Você querer ser alguém que você não consegue ser ainda, se almejar um ponto, mas você entender que onde você está não é o ponto que você vai chegar. Quem você é ainda não é quem Deus quer que você seja. Então, para mim, esse é o primeiro ponto, é um complexo interior que todo mundo tem. As comparações também pesam muito, porque a gente olha muito para quem alguém é e quem nós somos, quem nós queríamos ser, e aí é uma grande dificuldade que a gente tem.
E é claro, a ideia do desenvolvimento pega todo mundo, porque para quem não consegue entender, o tempo é um inimigo, mas para quem o entende, ele é amigo. Então nós precisamos entender esse tempo, que o tempo muda, o tempo ensina, o tempo capacita, o tempo amadurece. Então é dentro dessa perspectiva que eu acho que as maiores dificuldades ministeriais estão embasadas, né? Nosso complexo, nível de comparação e o tempo. Essas três coisas são essenciais para que se desenvolva um ministério. Que mudança acontece na sua vida após aceitar Cristo? Como eu disse, eu troquei os meus hábitos, né? E não foi uma coisa muito forçada, até porque hoje meus pais são pastores, mas nós passamos a servir a Cristo antes mesmo que eles estivessem na igreja. E foi uma coisa muito natural a mudança de hábito. Então troca-se aquilo que gosta de ouvir, as companhias que você anda, os lugares que você frequenta. De forma natural, inicialmente foi esses hábitos que nós fomos trocando, né? E depois passar a fazer o que a gente não fazia, né? Ter o hábito da oração, que o crente ele vive por orar, né? O crente que não ora, ele não tem vida com Deus. Então a ideia da oração é uma coisa que muda muito, é um hábito que você cria também, porque tem gente que pensa que quem ora muito ora porque gosta, mas a oração é uma guerra, não é um gosto que você tem, mas você guerreia para se manter vivo. Então a ideia da oração muda também muito depois que se aceita a Cristo. Não é mais aquela coisa que você ajoelha aos pés da cama antes de dormir, faz um pedido para Deus e vai dormir, não. É realmente uma batalha espiritual que você tem para fortalecimento do seu espírito. Então, nesse âmbito, a troca de hábitos e o comparecimento a essa vida de oração é algo que é essencial depois que se aceita a Cristo. Você acha que a batalha espiritual ela é como é que eu posso dizer? Através da oração, a gente pode vencer várias lutas espirituais? Sim, claro. Paulo nos ensina que a primeira batalha que a gente vence é contra nós mesmos, né? Ele disse que dentro de nós existe uma luta infindável, onde é carne contra espírito e espírito contra carne. E é dentro desse âmbito que entra o inimigo da nossa alma, né? Satanás, ele vai sempre provar, né, através do desejo, através da necessidade, e nós só sentimos fortalecidos através da oração. É quando a gente ora que a gente dá mais lugar ao Espírito, e espiritualmente falando, dando mais lugar ao Espírito, você inibe essas vontades da carne, essas necessidades. Nós vimos que até Cristo ele teve as suas necessidades. Sim. E o diabo provou em cima dessas necessidades, mas sempre por intermédio da palavra ele venceu. Então acho que a oração é algo essencial na vida do cristão para que se consiga vencer essas batalhas espirituais diárias. Tem algum versículo bíblico que marcou a sua conversão? Teve. Acho que todos têm, né? Tem. É até meio que talvez para quem está iniciando algo contraditório, mas eu gosto muito do Apocalipse 5. Não só o versículo em si que fala a respeito da leão da tribo de Judá, mas o capítulo inteiro, porque o Apocalipse sempre foi algo que me chamou muita atenção. E quando eu li Apocalipse 5 eu achava muito interessante, um João que chora no céu, um João que conversa com seres celestiais, um João que contempla Jesus depois de subir assunto aos céus, se revelando ali, assentando-se no seu trono. Então talvez Apocalipse 5 foi um capítulo que sempre me chamou a atenção quando eu me converti. E aí a sede era sempre para entender um pouco mais o que estava acontecendo ali, para mim ter o discernimento do que Deus queria dizer para a gente por intermédio daquela palavra. Então foi a palavra que marcou a minha conversão, foi Apocalipse capítulo de número 5, assim, de uma forma bem aleatória. Um dia eu abri a Bíblia, tinha uma palavra, foi em Apocalipse, eu li esse capítulo e me identifiquei muito com ele. E a tua primeira pregação, tu lembra? Lembro. Primeira pregação, sufoco, que dificuldade. Eu estava me preparando, sabia que ia pregar e orava a Deus por um texto, e Deus me deu Jó 42:10, né? Só que eu tive que pregar o livro de Jó inteiro para conseguir pregar 20 minutos. Foi bem complexo, mas foi bênção, foi algo que eu não esperava, mudou a minha visão do que era ser um ministro, porque é claro que depois, na segunda, terceira, quarta vez, você vai dar de cara mais com uma realidade onde você está iniciando, você tem muito a amadurecer no púlpito falando, a sensibilidade de espírito para falar o que se deve falar segundo a vontade de Deus. Mas a primeira vez ali, para mim, aconteceu de uma forma, até que mesmo não sei se é a palavra correta, mas mágica, né? Saber que Deus poderia me usar daquela forma e às vezes
o que eu mais pensava é o que eu vou falar, como vai ser. Mas Deus colocou as palavras corretas ali, foram poucos 20 minutos, mas foram ótimos 20 minutos, né? Onde, graças a Deus, Deus conseguiu falar com todo mundo ali, eu saí alegre, feliz. Diferente de outras vezes, né? Às vezes você erra no púlpito, e aí você sai meio frustrado, vai pra casa. Mas como é a primeira vez, né? Isso, na primeira vez. Batido, né? Na primeira vez não teve nada de muito estranho, errado, mas nas outras sim, faz parte do amadurecimento ministerial. A gente sempre vê, né, pregadores, né, como vocês. Sim. Hoje está aqui com a gente o Miqueias, grande pregador da palavra. Sim. Como vocês, ministros da palavra, né, tem um medo, mas também tem a vergonha e tem um temor, né? Sim. E como vencer essas etapas? Vamos lá, você falou de coisas interessantes. Medo, vergonha e temor. São 3 temas que nós temos que tratar de forma separada. O medo, no meu ponto de vista, é uma ausência de preparo. Então, sempre que a gente não está preparado o bastante, a gente vai ter o medo. Por exemplo, eu no meu início ministerial, eu nunca havia estudado, nem nada do tipo, de maneira formal. Era mais de maneira formal, nunca tinha comparecido a nenhum núcleo teológico, nunca tinha tido nenhuma aula de interpretação bíblica, nada. Então, o medo partia disso aí. Eu tinha muito medo do que eu ia falar. Ainda que aquilo que eu falo não é uma vontade minha, vem de Deus, mas de que forma que eu vou passar isso para a igreja? A mensagem não é minha, é de Deus, mas ela vai ser transmitida por mim. Então, o medo, ele sempre, no meu ponto de vista, está pautado na ausência do preparo. Uma vez que você se prepara, hoje, aluno de uma faculdade teológica, já fiz um curso básico, tenho entendimento de etimologias, entendo um pouquinho de grego, um pouquinho de hebraico. Então, assim, quando você tem esse preparo, você anula uma coisa chamada medo. A vergonha é um amadurecimento temporal, porque falar ao público você perde a vergonha com o tempo. E isso não só um ministro da palavra. Às vezes você pegar alguém que lidar com o público de forma diária e rotineira, um vendedor. Ele vai conseguir falar abertamente ao público se ele precisar, porque ele tem essa ideia da prática. Então a vergonha se perde no amadurecimento temporal. Agora, o temor é uma coisa interessante, porque parece que todas as vezes são a primeira. Eu comecei a pregar, eu tinha 16 anos, hoje eu tenho 26 anos de idade. Então, assim, parece que todas as vezes são a primeira. Quando meu pastor me chama para dar uma saudação na igreja, a mão soa, a barriga dá um frio, o coração dispara, parece que vai sair pela boca, parece que some as palavras, vão dando um branco na mente, você sente aquele temor de falar assim, agora eu preciso ser a voz de Deus aqui. Então, o temor é algo que a gente leva constante na nossa vida. Todas as vezes que vai pregar, você sente esse tipo de sentimento, isso aí não parte de um medo, porque o medo é a ausência de preparo e você está preparado. Isso aí não parte de uma vergonha, porque você já tem algum tempo falando ao público, você já não tem mais vergonha. Mas você entende que isso vem de um temor, de ser o representante direto de Deus ao falar com a igreja ou no ambiente que você estiver. Deixa eu ver a pergunta aqui. Como o seu testemunho pode impactar a vida de pessoas e também a pregação, né? Pode impactar, como uma pregação pode impactar as pessoas que estão ouvindo? Eu acredito assim, Vitor, que muita gente hoje deixa de vir a Cristo por conta daquilo que gosta. E tem muita gente que não abre mão de viver aquilo que gosta para viver com Cristo. Dentro da minha vida eu entendo que Cristo mudou aquilo que eu gosto. E hoje tudo que eu gosto é aquilo que é proveniente de Deus. Então pode impactar a vida de alguém dizendo, olha, Jesus pode sim mostrar que aquilo que você gosta é supérfluo, é passageiro, é algo que não é compensativo. E que sim, gostar com Cristo é gostar de algo que é permanente. Jesus veio e disse que quem ajunta tesouros na terra perde. Porque que a traça, a ferrugem corroem, mas aqueles que ajuntam tesouros no céu, esses ajuntam tesouros eternos. Então, o que nós temos que entender é que a vida com Cristo, ela demanda uma eternidade como recompensa. Então, quando eu falo para jovens, principalmente, porque eu me converti jovem, o jovem, ele, na maioria das vezes, deixa de vir à igreja por conta de algo que gosta. Porque gosta de ir numa festa, porque gosta de um estilo de música que não tem na igreja, porque gosta de, às vezes, beber. E esse tipo de coisa, quando nós
viemos até Cristo, nós abrimos mão disso. Jesus é aquele que pode mudar tudo aquilo que você gosta. E mostrar que gostar com Cristo é gostar de coisas permanentes. É gostar de coisas que nunca passarão. Cristo disse que os céus e a terra passarão, mas as palavras que ele disse, essas vão de se cumprir. Então gostar com Cristo é gostar de coisas permanentes. Eu acredito que o meu testemunho possa impactar a vida de alguém, mudando aquilo que você gosta. Mostrando que o que Cristo tem para você é realmente um gosto permanente, algo que nunca passará. Nem você falou, né, sobre a teologia, ensino, a Bíblia, né, em si os estudos, né? Você acha que a teologia atrapalha um pouco a vida de um pregador? Ou não, ela às vezes adiciona algo, acrescenta algo a mais? Vamos lá, teologia é um estudo a respeito de Deus. Então, é aquilo que vai me aproximar de Deus, porque o manual que Deus deixou é a palavra. Nós temos que entender que não se dá feijão a uma criança. Paulo diz que quando ele era menino, ele comia como menino, andava como menino, se vestia como menino. Só que ao ser adulto ele passou a ser comida sólida. Eu acho que o único perigo da teologia é implementar feijão a crianças. Você entende? Nós precisamos entender que existe um momento certo para se implementar a ideia teológica. Porque quem é criança vai à escola bíblica dominical, irmão. Entende? E eu não falo criança de idade, eu falo em maturidade espiritual. E quando você tem uma base bíblica, porque a escola bíblica dominical é curso básico de teologia, quando você tem uma base bíblica, quando você é frequentante de escola bíblica dominical, aí sim, você pode se encaminhar a um núcleo teológico, se matricular, começar a estudar a Bíblia de maneira um pouco mais profunda, para você entender realmente a Bíblia. Até porque ser um arauto, um ministro de Deus, é alguém que realmente fala com clareza a respeito desse Deus, independente de quem seja o público. Nós falamos muito no âmbito teológico que o ministro ele fala para 3 classes de pessoas que sabem menos que ele, mesmo tanto que ele, mais do que ele. Então o ministro ele sempre precisa falar para todas as classes de pessoas, e para isso é necessário um preparo. Ninguém consegue falar dessa forma sem se preparar. Nós acreditamos que Deus é um Deus que capacita, mas a capacitação ela está disponível para aqueles que buscam a respeito de Deus dentro da sua palavra. Então sim, eu acho que a teologia é um componente essencial para os ministros de hoje em dia, mas é que nem eu disse, no momento certo. Se eu tenho um comprometimento com uma escola bíblica dominical, eu vou ter um comprometimento com a palavra, eu vou me aprofundar na palavra, e uma hora a palavra ela é uma fonte inesgotável, irmão. Uma hora a gente vai querer um pouco mais. E não tem como, quando você quiser um pouco mais, você vai encontrar um pouco mais da palavra e de Deus nos âmbitos teológicos. Então sim, nós necessitamos de entender a Bíblia por intermédio da teologia, do meu ponto de vista. Sim. Para você, quais são os maiores desafios que você enfrenta para viver uma vida santa atualmente? Assim como Paulo falou isso, eu levo para mim. Muitas vezes nós tratamos que o maior inimigo da igreja é o diabo. Mas antes do diabo, o homem precisa vencer uma luta contra si mesmo. Paulo até descreve que uma vez ele se esbofeteia. São diversos versículos, ele fala da luta interna, ele fala de se esbofetear, a lei de pecado que habita dentro de nós. Ele fala a respeito de fazer o que não quer e fazer o que quer, né? O bem que eu quero, esse eu não pratico, mas o mal que eu não quero, esse eu faço e refaço. Então assim, eu acho que a primeira luta na ideia santidade, santificação, é contra nós mesmos. É a nossa raiz adâmica, é o pecado que dentro de nós habita. Quando nós vencemos essa luta contra nós mesmos, aí nós temos as guerras espirituais que são constantes. Só que, graças a Deus, nós temos referências bíblicas que diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Enquanto nós temos anjos que estão ao nosso redor para nos guardar, o diabo está ao derredor. Quem abre a brecha é sempre o homem, irmão. Então assim, nós temos que ter essa vida em constante oração, vigilância, e aí são temas que nós passamos e iremos sempre passar. Uma vida de oração, a gente não ora quando precisa. Eu preciso de alguma coisa, eu vou orar. Não. Tem muitos que oram só quando precisa. Coisa aperta, né? Quando tá no churrasco, chega em casa, barriga cheia, não ora. Mas quando a coisa tá difícil, falta alguma coisa, vai orar. Então assim, nós aprendemos de forma bíblica, né, e com diversos homens de Deus, que a oração ela é uma vida. Nós temos que levar uma vida de oração.
às vezes dirigindo no carro com a esposa, às vezes muito quieto, às vezes pergunta alguma coisa, mas é o pensamento, às vezes se conecta com Deus, se desliga, e a vida de oração é isso, é orar quando se acorda, antes de dormir, quando você entra no trabalho. Eu tenho ali sempre o meu costume de consagrar meu serviço, a loja que eu gerencio ao Senhor. Peço sempre para que Deus nos abençoe, nos dê clareza e entendimento para que possamos fazer tudo segundo a vontade dele no nosso dia a dia. Então, eu acho que a oração é o principal pilar da nossa ideia de santidade. E aí, é claro, ser constante na leitura da palavra, irmão. Eu gosto muito de um teólogo americano que ele chama Tozer, e um dia perguntaram para ele o que é mais importante na vida de um cristão, se é a oração ou se é a leitura da palavra. É uma incógnita, porque ele responde com uma outra pergunta dizendo: o que é mais importante para um pássaro, a sua asa direita ou a esquerda? Então, assim como para um pássaro as duas asas são essenciais, assim é a oração e a palavra na vida do crente. São dois pilares essenciais que nós necessitamos de levar para a nossa vida de santidade com Cristo. Como manter a fé firme em meio às pressões do mundo moderno? Gostei da pergunta. A ideia da fé, irmão, é acreditar em algo que não se vê, né? E nós temos essa ideia da pressão externa. Eu gostaria até de usar um texto. À vontade. Tem um texto, ele está em Lucas 18, também tem ele em Marcos, que é do cego de Jericó. É um texto muito conhecido, irmão. E ali tem uma prova de fé em meio a uma pressão. Porque apesar de ser cego, né, nós sabemos que biblicamente nós temos pouquíssimos relatos de Bartimeu, o filho de Timeu, mas nós temos um relato riquíssimo na história dos Hebreus com Flávio Joséfo. Joséfo conta que o pai dele foi um grande comerciante dentro de Jericó, que era uma cidade portuária, e quando o Império Romano toma, quem tinha bastante poder aquisitivo era quem conseguia estar sempre sobrevisto pelos outros, era alguém que tinha bastante moral no meio daquele povo. E seus olhos são furados do seu filho como um recado do Império Romano, e ele passa a ser alguém que mendiga à beira do caminho. Ali me mostra que é alguém que está vivendo uma fase complexa e difícil da sua vida, mas é alguém que é convicto naquilo que se acredita, que é a fé. A exemplo, Jesus passa, uma multidão o rodeia e ele pergunta, porque ele não tem a capacidade de enxergar, o que está acontecendo. E alguém diz que Jesus, e o texto de Lucas é enfático, o Nazareno. Rotular Jesus como Nazareno ou alguém de Nazaré é tirar o valor que se tem, porque de Nazaré não sai nada de bom. Então alguém rotula Jesus para um homem que não enxerga, mas eu vejo que ele é alguém que tem uma fé convicta quando ele não chama Jesus pelo rótulo que alguém coloca. Ele é alguém convicto quando ele chama Jesus pelo aquilo que ele acredita. Meu Deus. Apesar de alguém dizer que ele é o homem de Nazaré, para mim ele é o filho de Davi. E ele clama a Jesus em alta voz, dizendo: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí entra a pressão, porque os mesmos que rotularam são os mesmos que pedem: olha, se cale, pare de gritar, ele não vai te ouvir. Então, talvez esse texto seja um panorama perfeito da fé que nós tenhamos que ter em Cristo. É alguém que não enxerga, não vê quem ele é, mas que tem uma convicção: eu sei quem ele é. Para mim, ele é o filho de Davi. Para você, ele pode ser qualquer um. Para mim, ele é o filho de Davi. E ainda que tentem me calar, eu vou clamar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi. Então a igreja, ela precisa de ter uma atitude igual a de Bartimeu, uma convicção em Cristo. Precisa clamar cada vez mais quando tentarem calar a igreja. Precisa avançar cada vez mais quando tentarem fazer a igreja retroceder. Eu acho que a fé, ela precisa estar pautada nisso. É um Cristo que eu ainda não o contemplo, mas eu acredito nele. E a minha crença evidencia-se no meu clamor, naquilo que eu falo de Cristo. Eu digo muito que aquilo que eu falo a respeito de Cristo define quem eu sou na presença de Deus. Porque se uma vez eu ouço que ele é o Nazareno e eu transmito isso com as minhas palavras, eu sou tão pequeno quanto quem está falando de Cristo. Ou se eu ouço, e hoje não me posiciono, né? Jesus para mim é isso aqui. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa invasiva, mas todas as vezes que falarem de Cristo ouvirão a mim falando de Cristo. É claro, isso fora de um contexto igreja, num contexto geral,
Em ambientes diferentes. E em ambientes diferentes. Se no trabalho alguém não quer me ouvir falar de Cristo, não fale de Cristo perto de mim. Porque se disser a respeito de Cristo, irá ouvir. E a minha concepção de Cristo não vai mudar independente do que me falem. A minha concepção de Cristo é sempre a mesma. Ele é o Salvador da humanidade. Então, a concepção que eu tenho para mim é aquela que eu evidencio. A fé em Jesus Cristo, ela não é uma fé morta. Jesus disse que aqueles que o negarem diante dos homens, ele seria negado diante de Deus. Jesus não fala o negar naquele apelo que se faz pós-pregação. Não. O negar é se posicionar quando alguém fala de Cristo. Quem sou eu quando alguém fala de Cristo no meu trabalho? Quem sou eu quando alguém fala de Cristo em uma reunião familiar? Qual é o meu posicionamento a respeito de Cristo? Será que eu estou confessando Ele diante desses homens? Ou será que eu nego a Jesus e guardo para mim aquela concepção que eu tenho de Cristo? Bartimeu nos ensinou que independente da condição financeira, da classe que eu estou, eu preciso evidenciar quem Cristo é para mim e clamar cada vez mais alto. Como lidar com críticas ou perseguições por causa da fé? Muito bom. As críticas por causa da fé, é até legal falar isso, né? Na maioria das vezes as perseguições vêm de um ambiente externo, né? Às vezes as críticas partem mesmo do lado de dentro, né? A gente tem grupos, tem gente que gosta mais de estudar, tem gente que gosta menos, tem gente que gosta de um louvor mais avivado, tem um irmão que gosta mais da adoração. Aí agora nós temos os worshipers, e aí nascem críticas aqui. Sim. Louvor worship não pode, louvor avivado, não sei o quê. Então, as críticas elas partem mais de um ambiente interno e eu acho que a gente tem que entrar no entendimento maior do que aquilo que nos separa é o que nos une. O que nos une é Cristo. Então a crítica que parte do lado de dentro, independente se o meu irmão tem uma visão pós-tribulacionista, eu tenho uma pré-tribulacionista, ele é meu irmão em Cristo Jesus. E se ele espera Jesus depois da tribulação, eu espero antes. A evidência que nos une é que nós estaremos com Cristo. Eu acho que a crítica ela acaba com essa ideia. O propósito que nos une é Cristo. É claro que a crítica que vem do lado de fora ela é inválida, né? Ela tem que ser ignorada por muitas vezes. Eu gosto muito de um exemplo bíblico de Neemias. Neemias ele sai da Pérsia, né? Ele estava com Artaxerxes, o rei da época, e ele vai até Jerusalém. Ele passa por mais de 200 províncias, mas ele tinha uma carta do seu rei evidenciando que ele ia chegar. Então, quando ele chega ali, ele começa a sua obra. Existe um capítulo de Neemias, se não me falha a memória, o 6º versículo de número 9, que alguém vai chegar lá e vai falar assim: olha, Neemias, as suas mãos, elas não vão sustentar. A obra é grande demais. Você não vai aguentar. E o que me chama a atenção é que Neemias não responde a quem fala que ele não vai aguentar. Neemias responde a Deus. Enquanto alguém está dizendo que você não vai conseguir, ele não pega isso para ele e vai responder. Não. Ele só faz uma oração dizendo: Deus, esforça as minhas mãos. Então eu acho que a crítica, independente se vem de fora ou de dentro, ela não tem que ser rebatida. O que dá força à crítica é o crédito que se dá. Só preciso orar a Deus e ter a minha convicção em Cristo que a crítica ela vai ser rebatida. Agora as perseguições de fora são necessárias, né? Eu acho que a igreja só cresceu por conta da perseguição. Sim. A primeira vez que Pedro e João apanham, alguém pergunta se eles estão tristes, eles dizem: Cristo morreu por mim, hoje eu apanhei por causa dele. Para mim isso é um prazer. Então a perseguição foi o que a igreja cresceu. Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, ele diz que a igreja nos primeiros 100 anos teve um crescimento absurdo por conta da perseguição. Quanto mais perseguiam a igreja, mais a igreja crescia. Então acho que a perseguição externa ela é uma necessidade para o crescimento da igreja. Você tem algum conselho prático para manter uma vida cristã consistente? Eu acho que o mais prático você não precisa conhecer muito, mas você precisa viver tudo que você conhece. Viver a palavra de Deus é o conselho mais prático que se tem. Cristo ele até anulou uma classe de pessoas dizendo: ai daqueles que conhecem e não praticam. É melhor que não conhecessem do que conhecessem e não praticar. Então talvez a ideia mais prática para se viver uma vida com Deus é: pratique tudo que você conhece da palavra. Seja um eterno praticante da palavra de Deus. Porque quando nós praticamos essa palavra, nós temos uma vida constante com Deus, né? Esse é o manual que nós temos. A palavra te ensina a ser
um servo de Deus, a palavra te ensina a ser um ofertante, a palavra te ensina a jejuar, a palavra te ensina a orar, a palavra te ensina a palavra. Jesus, no Sermão da Montanha, entre Mateus 5 e 7, ele ensinou a interpretação bíblica. Falei, vocês liam assim, estava escrito assim na lei. Eu, porém, vos digo. Jesus estava dando uma aula de interpretação bíblica no Sermão da Montanha. Então, talvez viver essa Bíblia de forma constante é a forma mais prática de se viver uma vida com Deus. Como você lida com momentos de tristeza, ansiedade ou dor? Vamos lá, primeiro a tristeza. A tristeza é difícil porque quando a gente está triste a gente não quer fazer nada, né, irmão? E a tristeza é muito um consolo do Espírito Santo, eu entendo. Até às vezes por... uma vez eu tinha um sonho de pregar no culto fúnebre, irmão. Porque quando todo mundo tá triste, parece que o coração tá aberto, né? Minha vontade é pregar num culto fúnebre. Porque quando a pessoa tá triste, ela tem uma sensibilidade um pouco maior. Depois que eu preguei, inclusive, era um velório de um descrente, né? Então você tem que ser bem sábio para pregar num ambiente desse. Não falar a respeito de salvação, mas a respeito de um Cristo que tem um plano para a vida de todo mundo. Então eu acho que assim, pra gente lidar com a tristeza, é que normalmente quem tá na ponta da lança sofre só dentro de casa, né, irmão? Você fica triste ali, e é muito na oração, na consagração, você pede discernimento a Deus do que se fazer, então eu acho que a tristeza é muito na oração. A outra pergunta era a tristeza, qual mais? Ansiedade ou dor? Eu já tive muito problema com ansiedade, mas não essa ansiedade agora, né? Quando eu era mais novo mesmo, eu perguntava muito pra minha mãe, quando meus pais se tornaram pastores, quando vai chegar o tempo de eu ter um ministério instaurado, quando chegou o tempo de eu casar, quando chegou o tempo de eu comprar um carro, eu tinha muito problema com o tempo. Hoje eu entendo que isso era uma ideia de ansiedade, né? Ansiedade é muito você viver o amanhã no hoje. Então eu tinha 16, 17 anos e eu já queria saber quanto que eu ia casar, quando eu ia ter um ministério. E eu entendo que a ideia da ansiedade, cara, é você entender que Cristo ele já preparou o nosso amanhã. Nós estamos aqui, mas Deus é um ser atemporal, né, irmão? Então Deus é aquele que já preparou todas as coisas. Dentro do que Deus preparou, eu preciso todos os dias que eu levantar viver a vontade de Deus para minha vida hoje. Eu sou uma pessoa de muito planejamento, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Mas assim, eu planejo e não fico lá no dia de amanhã, não. Sim. Quando chegar nesse dia eu tenho que fazer isso. Meu planejamento é esse. Então eu acho que o ideal é esse, não ser uma pessoa dissoluta, que acorda sem saber o que vai fazer do começo ao final do dia, né? Tem aqueles irmãos que não estão nem aí. Eu levanto, o que acontecer, aconteceu. Um planejamento. Isso. Tem que ter um planejamento, fazer os planos, mas não pode ser uma pessoa que você vive no amanhã, não, se chegar amanhã, não tiver um recurso, tiver como fazer, acreditar. A fé é um parâmetro muito bom para quem tem ansiedade, né? Só crer que o que nós necessitamos Deus irá fazer, e o mais a gente vai correndo atrás do que é necessário, né? A ansiedade, eu acho que esse é o principal ponto. Isso é uma coisa muito do mais jovem, né, irmão? Às vezes, o cara que tem pouca idade, que entendeu, tem... Você acha que isso atrapalha também o ministério? Atrapalha muito, né, irmão? Se você quiser fazer as coisas antes da hora, atrapalha muito. É muito complexo, porque, como eu disse pra você, não se dá feijão a criança, irmão. Às vezes você vai querer atropelar o tempo, e eu conheço gente que se afastou da presença de Deus para atropelar esse tempo. Entende? Então assim, saber que cada coisa tem seu tempo determinado, para não atrapalhar nem dessa forma que a gente está falando, se é uma pessoa ansiosa, isso aí é um mal meu, é um mal pessoal, e aí também não atropelar as coisas, colocar o carro na frente dos bois, isso aí vai ser um mal consequente que vai afetar a mim, pode afetar a minha família, pessoas saindo da presença de Deus junto comigo. Então muito dentro desse panorama. Muitos de nós vemos também alguns pregadores dizendo que o púlpito ele pode dar vida, mas ele também pode matar, né? Exatamente. Na sua visão, qual visão você tem sobre isso? Olha, na minha concepção, isso vem muito dentro de dois âmbitos, né? Eu gostaria de usar mais um texto bíblico. O texto bíblico que eu gostaria de usar é Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. Ali, o escritor anônimo aos Hebreus, ele está fazendo uma ideia de uma analogia, uma comparação. Ele começa dizendo, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E a comparação que ele vai fazer, ele vai dizer, ela é mais penetrante, perceba? Está dizendo que ela é mais, ele faz essa analogia, que uma espada de dois gumes.
por ora, uma espada de 2 gumes era o que os guerreiros utilizavam. Então era uma espada que um feria o outro. E ela penetrava o coração, fígado, rins, a espada penetrava. Só que essa comparação nos chama a atenção por ele falar dos 2 gumes. O escritor está tratando de interpretação e aplicação. Consequentemente, irmão, alguém faz uma má leitura da Bíblia, vai fazer uma má aplicação da Bíblia. E aí é onde nós temos, como você disse, às vezes uma palavra que não dá vida, uma palavra que mata, uma palavra que leva esperanças a uma pessoa que talvez não deveria ter esse tipo de esperança. E aí a ideia da, não diretamente mais a palavra, mas o sentimento que foi famigerado dentro de uma pessoa, ele gera uma expectativa que, quando não cumprida, gera uma frustração, um afastamento, uma queda, uma morte espiritual. Então, sim, eu acho que o que se fala no altar tem que estar pautado em um preparo. E esse preparo do escritor aos Hebreus, ele diz, olha, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Contextualmente falando, havia muitos falsos profetas. Muitas pessoas que pregavam o que queriam. E a gente não está falando de um tempo atual, a gente está falando de um tempo bem passado. A gente está falando do primeiro século da igreja. Então, assim, pessoas que interpretam mal e aplicam mal. E na maioria das vezes, não por falta de conhecimento, mas proposital. Pessoas que faziam isso de maneira proposital. Liam, entendiam, mas entendiam da forma que queriam. Foi por isso que Jesus veio combater um sistema farisaico. Jesus não veio brigar com o fariseu, veio combater um sistema de pessoas que liam a lei e entendiam da maneira que elas queriam, da maneira que lhe apraz, e aplicavam assim para as pessoas. Então, sim, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que a sua interpretação e aplicação. Você pode interpretar e aplicar da forma que você quer, mas a palavra de Deus ela é maior do que isso. Por quê? Ela não é uma espada que só entra aqui no coração. Ela vai na divisão da alma e do espírito. É o oculto, o escondido. E ela vai entre juntas e medulas e tem a capacidade de discernir a intenção do coração do homem. Então essa é a palavra de Deus. Para você, tem algum livro específico assim que você fala... Assim, tem bastante gente que fala que alguns livros são difíceis de pregar, né? Você tem algum livro? Daniel e Apocalipse. O Apocalipse e o Apocalipse do Antigo Testamento são 2 livros bem complexos, né? Não por falta, às vezes, de entendimento, né? Mas dentro daquela perspectiva. O pregador não é alguém que prega aquilo que quer, ministra-se a vontade de Deus. E sim, por vezes eu já ministrei dentro do Apocalipse alguns textos, né? Tem alguns que são mais, vamos dizer assim, mais fáceis, né? Daniel também traz um pouquinho de escatologia ali, então é um livro um pouquinho mais difícil de interpretação, e aí a hora vai ser mais difícil de pregar, né? Mas, no mais, esses 2, né? Os demais livros, às vezes você vai pegar também, tipo, uma carta de Filemon, uma carta de Paulo para um flagelo amigo, então, às vezes, tirar uma mensagem, mas eu acho que a ideia do entendimento ela tem que ser plena, né? Eu preciso olhar, entender certinho. E aí a ideia da pregação vem muito de acordo com a vontade de Deus, porque Deus fala até dentro de uma vírgula na Bíblia, então sim, essa é a ideia da pregação. Como vencer os dias maus com base na Bíblia? Com base na Bíblia, com muito Cristo na nossa vida. Cristo ele se revelou como a solução dos nossos problemas. Por diversas vezes Cristo falou para pessoas problemáticas. Cristo fala com cansados, com aflitos, Cristo fala com perdidos. Cristo escolheu 12 discípulos sem perspectivas, né, irmão? Não tinha nenhum formado lá, não tinha nenhum magistrado. Talvez o melhor apóstolo que Cristo escolheu foi depois que ele havia subido o assunto, que foi Paulo, um magistrado, alguém que sim tinha bastante entendimento de lei. Mas eu acho que as maiores dificuldades nós vencemos estando em Cristo e Cristo em nós. É aquela ideia de alguém que está arraigado em uma videira, alguém que tem uma vida regenerada, alguém que transformou o seu pensamento. Eu entendo que com Cristo não existe dificuldade nenhuma que seja tamanha ao ponto de a gente evidenciar a nossa vida. Eu costumo dizer que todo problema sem Cristo é grande demais e todo problema com Cristo ele é inexistente, irmão, porque Cristo é a solução de todas as coisas. Então nós conseguimos sim. E aí sim, de que forma eu vou me aproximar? A gente tem esse manual, né? Por muitas vezes a aproximação de Cristo se dá pela ideia da santificação, quando eu consagro a minha vida ao Senhor. Então às vezes, se alguém vive
de maneira mal, eu gosto muito de uma frase de Calvino que ele diz que a alma é a sala de gravação do espírito. Aí ele diz assim, olha, se seu espírito vai mal, a tua alma vai mal. E hoje nós temos doenças na alma, que é talvez o centro das doenças da nossa era pós-moderna, depressão, síndrome do pânico, ansiedade, complexo de inferioridade, que são doenças na alma. A psicologia trata como doenças na alma. Isso é falta de Cristo, irmão. É falta de Jesus na vida. Porque se uma vez eu tenho uma vida espiritual muito boa, eu posso ter alguém que me persegue, eu posso ter alguém que tenta contra a minha vida. Eu vou morrer sorrindo, porque eu entendo que a vida sem Cristo é qualquer coisa, mas a morte com Ele é lucro. Como você acabou de dizer, né? Tem também muitos que estão dentro da igreja, né? Só que passam por esses momentos, né? Passa por muita dificuldade. Mas você sabe, assim, dizer, né? Como tem pessoas, tipo assim, tá fora e não conhece a palavra, sabe? E tem esses problemas na alma. Sim. Mas tem uns que estão dentro. Como que você acha que deve vencer? Eu tenho um grande exemplo na Bíblia que talvez seja de Elias, né? Elias, ele, por um momento ele se retrai, ele quer se esconder. E nós temos aí sim um grande indicativo dessa ideia de uma doença na alma. A primeira coisa que Elias fez foi ouvir a voz de Deus. E no nosso tempo atual, aplicando essa mensagem. De que forma que eu vou ouvir a voz de Deus? Vamos concatenar com Samuel, talvez? Que ouviu a voz de Deus por 3 vezes e não sabia quem era Deus. Ele só encontrou a voz de Deus quando ele ouviu a voz do seu líder. Então talvez ter um pastor, ouvir a voz do seu pastor, que é literalmente o anjo da igreja, aquele que é um representante de Deus para a nossa vida, por muitas vezes encontrar a Deus nos caminhos das escrituras. Né? Jó era alguém que não tinha um pastor, entende? Mas Jó, ele por hora e por muitas vezes ele recita a palavra do Senhor. Olha, você não vai reclamar porque você perdeu o filho. Não, foi Deus quem me deu, foi Ele quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele entende, por intermédio da palavra de Deus, quem ele era. Jó é um patriarca, né, irmão? Ele viveu numa era patriarcal. Mas sim, ali a gente não tinha esse apoio pastoral na vida de Jó, mas ele vence com a palavra. Então talvez ouvir a voz de Deus com os conselhos pastorais, muita leitura da palavra, porque a palavra é alimento para nossa alma. Como Jesus, no seu momento de aflição no Getsemane, orou a Deus. E a oração de Jesus mostra que quanto menos vontade minha e mais vontade de Deus, mais eu suporto a aflição. Eu não quero a cruz, se possível afasta, mas que todavia seja feita a tua vontade. A vontade de Deus, ela é perfeita para a nossa vida. Como manter a esperança quando tudo parece estar dando errado? É difícil, né, irmão? A gente vê o mundo desabando e ter que esperar em Cristo. Eu tenho uma experiência particular. Quando eu me mudei de Ribeirão Preto, eu fui para lá para ajudar os meus pais. Meus pais estavam pastoreando na cidade de São José da Bela Vista. E eu, desde meus 14 anos, sempre trabalhei de maneira formal, registrada. E quando Jesus me levou para lá, ele me disse que seria para mim aprender a depender dele. E eu me lembro que a gente marcou o casamento para o dia 30 de maio de 2020. Quando chegou no dia 23, mais ou menos, faltavam 7 dias, eu sentei na mesa com os meus pais e comecei a chorar. Falei, eu não tenho como casar, a gente estava no meio de uma pandemia, não tinha nenhum tipo de recurso, eu estava sem trabalhar na primeira vez na minha vida, desde meus 14 anos. Falei, eu não sei o que eu faço, eu não sei, meu mundo literalmente estava desabando. E a minha mãe disse o seguinte para mim, é agora que você vai entender se você confia em Deus ou não. A primeira coisa que eu queria fazer era desmarcar o casamento. Eu quero desmarcar, quero remarcar, quero pedir outra data. Minha mãe falou assim, olha, se você confiar em Deus, Deus vai fazer tudo. E realmente, irmão, foram 7 dias onde eu ajoelhava e dizia, Deus, eu não tenho mais recursos para fazer. Eu não sei mais o que eu devo fazer. Eu só quero que o Senhor faça aquilo que tem que ser feito. E confiava. Eu falei, eu não vou remarcar o casamento, eu acredito que vai dar certo. E foram 7 dias que Deus resolveu fazer tudo que Ele não tinha feito em 4 ou 5 meses. Então eu acho que a fé, irmão, naquilo que não se vê, porque ter fé sendo registrado, todo mês seu salário cair na conta é muito fácil. Agora, confiar em Deus quando não se tem recursos, acho que essa é uma chave muito grande quando tudo está desabando. A sua confiança em Deus.
Você pode ver o mundo desabar à sua volta, mas eu não vou sair do meu propósito que eu tenho com ele. Vou permanecer firme no propósito. Qual foi uma situação em que você viu claramente a mão de Deus agindo em meio à dificuldade? Além dessa fase do meu casamento, foi depois que eu casei, né? Porque quando você casa, é legal, festa e tal, mas como eu disse, na minha vida pessoal, sempre tive esse hábito de trabalhar e eu nunca consegui trabalhar depois do meu casamento. Eu fui conseguir trabalhar como eu trabalhava antes, dentro da minha profissão, depois de 3 anos e 8 meses que eu fui me mudar para Ribeirão novamente, aí eu voltei a agir na minha profissão. Então, foram 3 anos e 8 meses, irmão, tendo essa ideia de que Deus é um Deus que sustenta, Deus é um Deus que pode fazer, de onde eu menos imagino. Eu vejo que normalmente, irmão, Deus ele sempre trabalha de onde nós menos esperamos. É a provisão de Deus, esse ponto de conexão com Deus. Eu falo muito que a vida espiritual ela precisa ser uma base, e aí a nossa vida familiar, conjugal, profissional, ela será um resultado da vida que nós temos com Deus. Eu acho que Deus me tirou 3 anos e 8 meses de Ribeirão para ter essa conexão, para entender que a base da minha vida precisa ser Ele. E depois que eu tenho meu alicerce firmado em Cristo, aí eu posso ter um bom emprego, posso ter uma família, posso almejar viver em uma boa casa, mas a minha base precisa ser primeiramente o reino de Deus. Cristo ele falou a respeito disso. Quando ele chama discípulos, interessante, Vitor, que todos largam aquilo que eles fazem, independente se é pescador, independente do que faziam. Todos eles largaram a sua vida por Cristo. E Cristo, na sua primeira pregação, ele olha para eles e diz: por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? E os lírios do campo? Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Por que vocês se preocupam com o que vocês vão comer? As aves que estão no céu, eles nem plantam nem colhem, mas eles comem todos os dias. E aí Cristo deixou uma lição para a gente: busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então eu acho que ter o reino como base da nossa vida. Isso não é fácil, não. Eu precisei passar 3 anos e 8 meses distante de tudo e todos, morando num vilarejo de 8.000 pessoas, para me conectar com Deus e entender que Deus precisa ser a base da minha vida. E aí, após isso, Deus começou a falar assim: olha, quando eu te levar de volta, sim, você vai poder ter uma vida desde que eu seja a base. E hoje o resultado de tudo que eu vivo é porque a base é Cristo na minha vida. O que significa revestir-se da armadura de Deus para vencer os dias maus? É muito dessa ideia espiritual que a gente vem falando já durante o nosso papo aqui. O revestimento da armadura de Deus passa muito da mente renovada, uma metanoia, de um coração posto em Cristo, de caminhar na presença de Deus. Quando eu falo de mente, eu falo de mentalidade, né, irmão? Infelizmente, tem muita gente que vive dentro do contexto igreja e não tem essa mentalidade de ser salvo. Um salvo em Cristo Jesus. Tem crente, irmão, e eu falo isso abertamente, que espera ser salvo quando Jesus voltar. E Jesus não vem salvar ninguém. Jesus vem buscar uma igreja que é salva. Jesus vem buscar alguém que foi regenerado, que é nova criatura, que passou por um processo e hoje é uma nova pessoa com Cristo Jesus. Então eu preciso primeiramente ser salvo em Cristo Jesus, ter essa característica, mentalidade. Naquele texto de Romanos 12, se não me falha a memória, diz que nós temos que buscar a renovação da nossa mente. Ele está falando de uma metanoia, né? De alguém que não se conforma com o mundo. Tem cristão que é que nem essa água da garrafa. Você põe ela aqui na garrafa, ela tem forma de garrafa. Você põe ela na xícara, ela tem forma de xícara. Você põe ela na jarra, ela tem forma de jarra. Se conforma ao ambiente que ele entra em conformidade. O cristão não pode ser assim. O cristão ele precisa ser quem ele é, independente do ambiente que ele esteja. Entende? Então, a primeira coisa, a mentalidade, ter uma mentalidade de salva. Por isso que Paulo fala a respeito de capacete da salvação. Talvez uma couraça de justiça, se alguém tem as suas vontades voltadas para Deus, irmão. É entender que a minha vontade precisa estar pautada em Deus, irmão. Até no meu trabalho, no meu lazer, Deus precisa ser glorificado nisso. Então, de todas as formas, eu preciso glorificar a Deus, calçar as sandálias do Evangelho e realmente andar, como a gente havia dito há pouco,
andar na presença de Deus praticando a sua palavra, irmão. E ser um praticante da palavra não é uma coisa fácil, porque a palavra ela vai contrária a quem nós somos. Jesus disse, olha, vocês não precisam se não quiserem, mas se quiser, se for da sua vontade, você tem que negar a si mesmo. Você tem que tomar a sua cruz. É uma vida de deixar as suas vontades e tomar a cruz, é enfrentar algumas dificuldades. E aí sim, você tem a liberdade de me seguir, a partir do momento que você renuncia às suas vontades. Então eu acho que se revestir das armaduras de Deus é isso. Nós cada vez mais pararmos de viver de forma carnal e vivermos de forma espiritual, até tomar a estatura do varão perfeito, como disse Paulo em uma de suas cartas. A última pergunta é como manter o ministério firmado na rocha? Oração, bastante oração. Consagração é necessário, porque falar de ministério, falar de um propósito de Deus para a vida de outras pessoas. Então, primeiro, eu com Deus preciso estar bem, através da oração e da consagração. E aí, irmão, eu acho que a dedicação ao ministério é uma chave muito grande. Independente se você louva, você tem que fazer isso com excelência. Independente se você prega, faça com excelência. Se você ensina, faça com excelência. Se é o pastoreio, pastoreia com excelência. Porque aquilo que nós fazemos para Deus, às vezes a gente tem uma mentalidade pobre de dizer, talvez eu não saiba cantar afinado, mas é para Deus e Ele recebe. A minha visão de entregar a Deus é de maneira excelente, porque eu nunca pedi um carro batido para Deus. Eu nunca pedi uma casa caindo aos pedaços a Deus. Sempre o que a gente pede para Deus é algo bom. E por que eu tenho que entregar aquilo que dá para Deus? Será que eu não posso ser um pouco melhor? Será que eu não posso melhorar um pouco mais? E entenda, dedicação ministerial leva tempo e dá trabalho, irmão. É por isso que é mais fácil fazer do jeito que eu sei, do jeito que eu posso. Porque não é fácil estudar o canto. Eu estudei 6 meses de canto, irmão, e eu queria correr. Porque é difícil, tem gente que olha e fala, cantar é fácil. Não é fácil. Se você for fazer da maneira excelente, nada é fácil. O ministério do louvor é difícil, o ministério da pregação é difícil. Todo ministério que é feito com excelência tem as suas dificuldades. Então, vida espiritual e muita dedicação. Muita dedicação. Acho que a dedicação é a chave não só para a vida ministerial, mas em todas as áreas da sua vida. Se você não se dedica ao seu casamento, você não vai ter um bom casamento. Se você não dedica à sua família, você não tem uma boa família. Se você não se dedica no seu trabalho, você vai passar 20, 30 anos sendo a mesma pessoa no trabalho. Agora, onde existe dedicação, tem evolução. Espere de quem se dedica muito à evolução, porque a evolução é o resultado daqueles que são dedicados àquilo que faz. Amém. Esse foi o nosso podcast. Muito obrigado, Matheus. Amém, eu que agradeço. Teve uma aula aqui pra gente aqui, da Bíblia. Amém. A gente aprendeu bastante. Você também aprendeu bastante com a gente. A gente não, com o Matheus, né? O Matheus tem uma sabedoria imensa aqui. Que isso. Amém. Falou aquilo que estava no seu coração e aquilo também que ele aprendeu, né? A dedicação dele, né, nos estudos, na busca constante com Deus. Foi o que ele disse aqui pra gente. Você que gostou, comenta, compartilha. Esse estudo maravilhoso que a gente teve aqui no podcast Vendo Glória. Eu creio que cada palavra que foi dita aqui foi de encontro ao seu coração. Eu creio que nesta manhã de sábado, essa palavra ela mudou alguns pontos da sua história, alguns pontos da sua vida. E eu creio que essas palavras que foram ditas aqui, ela também foi um canal de bênção para que pudesse mudar, né? Às vezes as pessoas colocam na sua mente, eu não mudo, não posso ser de outro jeito, né? Mas eu creio que a palavra de Deus ela é eficaz e eu creio que ela mudou, né, algo dentro do seu coração. Eu creio que cada mensagem que foi dita aqui foi uma mensagem direta do trono de Deus, que você possa ficar à vontade nesta manhã de sábado, que você possa compartilhar esse projeto do podcast Vendo Glória. Matheus, muito obrigado. Amém. Foi uma honra, mais uma vez eu falo que foi uma honra mesmo estar com você aqui, conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Para terminar, eu queria que você finalizasse com uma oração. Amém. Amém. Quero orar pela vida de todos aqueles que nos assistem aí e compartilhem esse vídeo que chegue a outras pessoas. Deus, nós queremos uma vez mais agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos
falando de assuntos concernentes à sua palavra, que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, aonde esse vídeo chegar, que haja mudança, Senhor, meu Deus, meu Pai, mudança de mentalidade, mudança de vontade, mudança de desejo. Nós queremos profetizar, Senhor, meu Deus, meu Pai, que as pessoas que ouvirão desse podcast serão pessoas transformadas pelo poder da sua palavra, que serão pessoas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que serão libertas por intermédio da sua palavra, que em nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, esse projeto evangelístico possa, Senhor, meu Deus, meu Pai, contribuir na conversão de muitas almas, Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor gere crescimento, que o Senhor dê evolução, Senhor, meu Deus, meu Pai, que em nome de Jesus, tudo aquilo que é contrário a esse trabalho, que caia por terra no nome de Jesus, e que o Senhor possa completar a boa obra que o Senhor iniciou por intermédio dos seus servos. Isso é tudo que nós queremos te pedir e também agradecer. Nós sempre fazemos isso no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Fiquem todos vocês com um ótimo dia, um ótimo final de semana. Que esse sábado abençoado possa ser um sábado magnífico na presença do Senhor. Também queria agradecer aqui a Igreja Pentecostal Promessa do Rei Jesus, os pastores presidente, pastor Maxwell e a pastora Elisângela. Que Deus possa abençoar a vida dessa grande mulher de Deus, desse grande homem de Deus. Queria agradecer aqui também a vida do nosso irmão Mateus. Que Deus possa abençoar a tua vida, Amém. teu ministério, a tua família. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui com a gente, e que você também possa ficar com um ótimo dia, uma ótima manhã abençoada nesse sábado, que você possa compartilhar esse projeto maravilhoso. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?